Bom dia. Bom dia, prof. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem. Todo mundo acordando? Só um minutinho, deixa eu só desligar um negócio barulhento.
Olha lá, já estamos em 18. Muito bom. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Kelly? Não, tô com sono. Eu tô vendo, tá todo mundo com o vídeo escondido, ninguém quer mostrar a cara de sono. Nossa, hoje sem condições. Sem condições? Ai, da segunda parece que continua sendo a mais difícil, né? Aham. Milene tá aí, a Amanda Borges, a Ana, a Pri, a Tainá, a Pamela, a Fran, a Cauane, Isabela, a Karine, já fiz chamada. A Bia, a Isabela Grotti também, a Lisandra, a Pamela, Cauane. Alguém fugiu. Tinha 18, agora tá aparecendo 17. Desculpa, eu não sei vocês, mas eu tô com um cafezinho de café, com um cafezinho de café para ver a situação da segunda-feira, né, gente? Tô com um copinho de café aqui para dar conta da situação. Quem tá com uma carinha de gatinho aqui é a Júlia, que tá com uma carinha de gatinho. Que bonitinho, Júlia. Deixa eu pedir desculpas já. A Karine me avisou e ela já tinha me avisado do tema do trabalho dela, eu que tinha esquecido de atualizar na lista, tá? Então ainda ficou faltando a equipe da K, que eu não tinha atualizado na lista. Então, daquela relação que eu mandei, vamos deixar o da K para o final daí, tá? Para não precisar alterar o resto das equipes. Mas foi falha minha, ela já tinha me mandado. Ela mandou por WhatsApp e eu que esqueci de atualizar. 20, opa, estão vindo. Alice, Ana Caroline, bom dia. Nicole, bom dia. Emanuele, bom dia. Gente, eu vou virar o computador, dá uma olhada na minha mesa, que eu preparei para a aula de hoje. Vocês viram a quantidade de tralha? Essa parte foi interessante, né? Porque se fosse para ir até a universidade, estaria no formato diferente as tralhas. Aqui não, você pode pegar qualquer coisa, vai jogando. Eu achei divertida essa parte. Aqui a Kelly avisando, sem problemas, Kelly. Só na hora que estiverem apresentando, vocês já me avisam, que daí eu tomo nota, não tem problema, tá? Minha Beleza. preocupação maior até era alguém ter ficado sem tema ou alguma coisa assim. Mas se tiver mais gente nas equipes, mudou, não tem problema mesmo, tá? Show. Gente, no finalzinho, bom dia para quem está chegando agora, quem está entrando. No finalzinho da noite de ontem, eu atualizei para vocês a ordem, né, de apresentação hoje das equipes. Vai ser a primeira experiência, apresentação, não fiz com nenhuma turma ainda. Apresentação no ambiente aqui. Como vocês se sentirem mais à vontade, né, para apresentação, se quiserem ficar com microfone, com vídeo aberto, com os dois, claro que eu adoraria, sempre vou adorar a ideia do vídeo aberto, mas vocês fiquem à vontade, não precisa ser todo mundo, tá? Só explica a ideia da brincadeira, claro, né, se tiver materiais para compartilhar, foto de como é, ou se vão explicar mesmo por vídeo, como vocês acharem melhor daí, tá? É nossa primeira experiência, eu também não tenho nem muitos parâmetros, eu vou meio que usar o parâmetro de sala de aula, mas sabendo que tem aquela coisa de diferente por ser no próprio ambiente virtual, né? É próximo, mas ao mesmo tempo vai aparecer algumas novidades, algumas coisas interessantes aí. Da aula de hoje, a gente então está bem dentro do que tinha sido planejado lá no primeiro dia. Deixa eu só carregar aqui no Zoom, peraí. Aqui, estou gravando já, estou.
Aqui. Estão vendo a tela inteira? Está o slide inteiro projetado? Sim, prof. Ok. É o mesmo que está para vocês, então já está no AVA, tá? Se quiserem acompanhar. Só lembrando, coloquei isso daqui de novo, era o mesmo que eu já tinha colocado na aula passada, né? A gente começou trabalhando lá no primeiro dia, a gente fez um histórico da parte da matemática, fizemos aquelas dinâmicas em sala para apresentação, né? Depois a gente trabalhou com a unidade temática números, que daí a gente trabalhou mais com a questão de quantidade, contagem mesmo, né? Explorando bem pouco a ideia de contas, a gente praticamente não fez nada de atividades que fizessem muitas contas, né? Foi bem o processo de contagem, com alguns exercícios em sala. A álgebra, que vocês também, eu preparei um material para vocês com algumas sequências, né? Que é a ideia inicial da álgebra, quando é introduzida nos primeiros anos, sequências numéricas, né? Desde sequências de completo, como sequências de figura, que vocês também fizeram o trabalho, já era um trabalho valendo 1 ponto, que quem não fez eu vi que já me mandou, falta só eu corrigir. A parte de geometria, que foi na aula passada, que tinha essa parte de localização, né, que a gente explorou bastante, vocês participaram bastante, fizeram bastante perguntas, foi bem bacana. E a parte de geometria mesmo, na questão de formas geométricas, espaciais, planas, né, que é a atividade do trabalho. Grande parte do trabalho de vocês é desse item, né, não era só esse item, mas também esse item. E hoje a parte de grandezas e medidas. E depois finalizamos o bimestre com probabilidade estatística. Então, essa de grandezas e medidas que é de hoje, né? Então, também aparece na base, né? É uma das unidades temáticas, está lá na página 271. O que tem de bem relevante aqui, eu coloquei os 2 prints da tela. Uma coisa aqui, esse troço aqui que está aparecendo. Tem uma linha aparecendo aqui no meu. O que é essa linha, será? Vocês estão vendo uma linha vermelha? Tá aparecendo para mim também, prof. Uma linha atravessada, né, vermelha. Que esquisito esse troço aqui. Deixa eu fechar essa tela aí. Olha lá. Agora sumiu. Espera aí, vou entrar de novo. Pensei que era só do primeiro slide, daí vi que tinha em todos. Falei, mas o que é essa linha vermelha que tá me dando um toque? Tá, sem linha vermelha. Agora vou compartilhar de novo. Gente, até ontem saiu no grupo de profs, até de pedagogia, falando que esse aplicativo do Zoom, não sei se vocês viram, diz que está com problema de segurança, de vazamento de informação, que está roubando senha, não sei o quê. Então, assim, até hoje, como, né, já estava programado e tinha até apresentação, eu deixei, mas depois quem está com ele instalado ou no celular ou no computador, é bom até que desinstale e instale de novo. Quem está usando só pelo link, ok. Né? Em tese, não é para ter maiores problemas, mas para quem baixou... e tanto que dessa vez eu fui criar, ontem eu criei as aulas, ele não me deixava criar sem senha, ele só aceitou eu criando as aulas com senha. Então, isso talvez é um indício mesmo que eles estão arrumando alguma questão de segurança aí, que diz que o aplicativo estava com problemas um pouco grave aí de segurança. Até tem a parte a universidade adquiriu um produto novo lá, o Collaborate, para essas aulas, tá? Mas eu ainda gosto tanto desse Zoom aqui, dos outros que eu já vi, me simpatizei com esse. Mas o Collaborate é bem bom também, dá para ser usado. Eu só não mudei para hoje mesmo, porque como a gente já tinha usado algumas vezes, e hoje tinha apresentação, eu não queria pegar ninguém no susto, tá? Mas a gente vai estar usando também. Eu que achei, mesmo com os problemas que eu vi, achei melhor ainda continuar no Zoom. Então, aqui, essa parte na BNCC de grandezas e medidas, veja que ele fala ali, ó, nos anos iniciais, né, a expectativa está na parte direita da tela, né, no ensino fundamental. A expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número.
Além disso, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos, retângulos, capacidade de volumes sólidos. Essa parte de capacidade de volumes, áreas de triângulos, retângulos, isso vai ser lá para frente, tá? Já no finalzinho do Fundamental 1. E uma coisa bem importante que ele coloca, ó, devem resolver problemas oriundos de situações cotidianas, de comprimento, massa, temperatura, capacidade e volume, sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, à transformação entre unidades de medida padronizadas mais usuais. Olha que bacana isso, sem uso de fórmulas. Que normalmente, quando a gente estava na escola, a gente aprendia a calcular a área do triângulo, a área do quadrado, tudo por meio de fórmulas. E na educação básica, agora, no Fundamental 1, é muito a ideia de explorando através de outras estratégias. E depois, lá para frente, trabalha com fórmula. Tanto que a gente nem trabalha com a parte de fórmula no Fundamental 1. É realizar esses processos de cálculo de área, tudo que é mais para frente, a gente vai trabalhar mais no 4º bimestre, é a parte sem precisar analisar a questão de qual que é a fórmula para isso. Depois a fórmula aparece, ela continua existindo. Mas primeiro é como eu crio estratégias para não precisar da utilização da fórmula. Tá? E uma coisa bem importante nessa parte de grandezas e medidas é, desde o primeiro ano, na verdade, desde a educação infantil. Tanto que tem uma aula do pessoal da educação infantil, que eu gravei, que está semelhante com a de vocês. Mas o dele tinha outras coisas lá. Essa parte de grandezas e medidas, no início, principalmente no primeiro ano, né, como é a saída da educação infantil para a educação básica, o que acontece nisso? É muito a criança perceber isso aqui, né? Ó, o número, ele está nesse produto, aparece aqui nesse produto número, aparece nesse produto o código de barras, aparece nesse produto, nesse não, vamos pegar outro, aqui. Esse pacotinho de bolacha, aparece um númerozinho aqui também. Esse potinho de remédio aparece em números também, né? Sejam de código de barras ou números, acho que está fazendo sombra, da parte, deixa eu pegar outro que não faz tanta sombra, ou números da parte de informações nutricionais, por exemplo, aqui, um pacote de açúcar, que também aparecem um quadrinho aqui, mostrando quais são as informações nutricionais desse produto, quanto ele tem de cada um dos itens que compõem esse produto. Isso é bem importante, tanto na educação infantil como no primeiro ano, é perceber o que quer dizer esses números que aparecem em cada um dos produtos. Que, claro, vai ter muito a ver com a parte de grandezas e medidas, mas tem a ver também com números, que não quer dizer que tem a ver com grandezas e medidas. Por exemplo, o código de barra. O código de barra é uma sequência de números lá, que não tem a ver com álgebra, não é uma sequência que tem um determinado critério, mas é um número que vai ter armazenado depois num banco de dados lá qual é o preço cadastrado desse produto, né, que tem várias informações com relação ao produto. Então, é muito o momento da educação infantil para o primeiro ano de continuar se apropriando dos rótulos desses produtos, tá? Até a criança perceber uma coisa assim, ó, esse pacote de farinha, eu vejo aqui embaixo, tem um número ali, ó, 1 quilo. Tem o número 1 ali. E eu vou olhar também esse pote aqui de veja, ó, tô fazendo propaganda, merchandise, tem aqui 1 também, ó. Aparece o número 1 ali também, só que é 1L, 1 litro. Ou para a criança perceber esses dois, o tipo, opa, tem números ali, né? Eles estão com o mesmo número. Aparece, né, 2 letras diferentes ali depois. Um é 1L de litro, outro é 1 quilo. Inclusive, a gente fala para a criança dessa mesma maneira, né? A gente não fala, 1 kg, 1 quilo, 1 litro. Né? Como sempre a gente vai introduzindo, da maneira como a gente vê no contexto do dia a dia, mas sem a preocupação da criança saber, ainda mais em primeiro e segundo ano, né? Sem ela ter a preocupação de entender que quilograma é uma coisa e litro é outra. Tem problema. Por enquanto, quilo e litro.
né? Eu não me preocupo com o que é essa diferença, mas sim a gente já vai começando a instigar o pensamento dela nesse sentido. Lá da base também, peguei lá as habilidades, né, que aparecem aqui do primeiro ano, então todas as habilidades. Repara nos objetos de conhecimento que tem do lado esquerdo do slide. Quais são os objetos de conhecimento? Medidas de comprimento, a ideia de medir, né, distâncias, né, distância ou comprimento, altura, né, massa, a questão de peso, a questão de capacidade. Quando está falando em capacidade, está falando em litros, tá? A questão, né, de isso aqui, né? Isso aqui, café que estou tomando com litros. Tem ali também medidas de tempo, então, medidas com relação a calendário, relógio, hora, segundos, minutos, e também a medida com relação ao sistema monetário brasileiro, então, dinheiro, que também é uma medida, né? Ele é usado para medir, só que para medir o preço, o valor das coisas, o preço não, o valor dos produtos, ok? Então, tem medidas de comprimento, de massa, de capacidade, medidas de tempo e a medida para o sistema monetário brasileiro, que é isso que a gente utiliza dentro desse eixo. Okay? Todas elas sempre já vêm desde a educação infantil, né? Mas principalmente no primeiro ano já a gente vai começando a deixar claro uma categoria e outra para as crianças. Então, cada um desses objetos tem habilidades para serem desenvolvidas, mesma coisa no segundo ano, continua entrando da mesma maneira. Primeiro e segundo ano, já estou comentando bastante com vocês, que fica muito semelhante, né? Só que, claro, vai aumentando cada vez mais o nível de complexidade, mas ainda muito em cima do lúdico, sem pensar muito na questão de contas, de tentar armar fórmulas ou alguma coisa assim. Coloquei um slide também especificando cada uma das habilidades que aparecem. Veja uma coisa bem importante na habilidade aqui do primeiro ano, de comprimento, massa e capacidade, que diz ali, ó, comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como. É bem da educação infantil esse daí. Vocês tiveram com a Elisa no passado, acho que já trabalharam um pouquinho com essa parte. Termos como mais alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano. Então, veja que são esses termos os mais usados quando estamos no primeiro ano. Não tem aquela coisa ainda de medir, né? De calcular o peso, de pegar um aparelho específico para calcular o peso. São termos nesse sentido. Outro ali que aparece também, estimar, medir e comparar. Capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas. Veja que quando fala unidades de medida não padronizadas ou não padronizadas, quando está falando em medidas não padronizadas, estou falando, vou medir alguma coisa usando a minha mão para medir, para ver, né, o tamanho da mesa dentro da escola, da carteira lá que eu estou sentada, eu quero fazer a medição dessa mesa, vou usar a minha mão para estar fazendo essa medição. Eu vou usar para fazer essa medição uma régua que eu achei no meu penal. Vou usar essa régua aqui. Eu peguei essa régua porque eu não achei a outra régua. Não sei. Tem umas 4 réguas com quase normal, não sei onde estão. E o pior é que fui eu mesmo que guardei em algum lugar, porque eu que usei da última vez. Não posso nem jogar a culpa no meu filho. Então, essa régua aqui, vou estar usando para medir o tamanho da mesa. Opa, isso aqui é um objeto padronizado, né? É para medir. A mão não é para medir. Eu posso medir alguma coisa usando como base o tamanho do celular. Eu vou ver quantas vezes eu vou usar o celular para medir a mesa. Então, são medidas não convencionais, não padronizadas, tá? Que é o que a base coloca. Então, o primeiro ano é muito a ideia do não padronizado, mas pode ver que também aparece ali o padronizado, litro, mililitro, grama, quilograma, pode usar isso, mas não ainda que a criança saiba que, o que é litro, o que é mililitro, o que é grama, o que é quilograma. Não precisa ter um entendimento disso ainda. Não é a ideia, né, de que 1000 mililitros é equivalente a 1 litro. Não, isso é lá para frente,
tá? Isso vai aparecer, cada vez vai aprofundando mais, mas principalmente lá no quarto, quinto ano. Aqui tem uns exemplos, alguns exemplos para a unidade de medida, né? Então, ó, a criança percebe isso já nas placas, né? Isso a gente pode utilizar dentro da sala. A ideia é que quando ela está viajando com a família, ela percebe essas placas, ou mesmo dentro da cidade aparecem placas também falando de distância, né? O que são aqueles números que estão ali? Qual que a gente sabe que é o mais longe? As unidades de medida convencional, né? A régua, a trena, as crianças medindo ali numa sala de aula, usando a trena para fazer a medição, também mostrando ao pessoal ali parece uma planta, alguma coisa para engenharia, arquitetura, né? Alguma coisa assim, que também vão estar utilizando muito dessas medidas. Então, a criança perceber que desde situações pequenas até quem vai trabalhar realmente com essa atividade, que vai usar muito isso, que é uma coisa específica da profissão. Outras ideias de unidades de medida aqui para o peso, né? Aquela velha balança para se medir, né? Que algumas crianças devem ter em casa isso, que os pais utilizam. As crianças, elas observarem no mercado, né? Quando está medindo o peso das frutas, a massa ali, né? Como é colocado. O bebê, né? Quando é pequenininho ainda, que vai ali na questão de peso. Também tem a brincadeira, olha que bacana, né? A brincadeira da gangorra. Gangorra é o nome? Tá certo isso, gente? Falei o nome certo? É gangorra? Ah, prof. Nossa, me deu um branco agora, fiquei olhando falando assim, isso não tem cara de gangorra. Não, tem, é gangorra mesmo, então tá certo. Qual é o nome daquele outro que gira? Que tem parquinho? Sabe o que eu É tô o falando? gira-gira, não é, prof? É só gira-gira o nome? Eu conheço por isso. Obrigada, Ani. É uns brancos que dá assim, da manhã, você fica pensando, gente, como é o nome do... Tem balança, tem gira-gira, tem gangorra, ok, tá bom. Um branco total, de repente. O importante nesse daqui, assim como no outro, que tem a régua, tem a trena, esses objetos aparecem números que vão representar o peso de cada um dos itens. Olha, já estamos com um monte de gente, 27 já, muito bom. Bom dia para quem eu não dei bom dia, que está entrando agora, tá? Bom dia, bom dia. Tem também ali a ideia para medir, para calcular, né, a capacidade, na verdade, né? Aqui, né, litros, que a gente vai estar utilizando muito, né? A própria ideia da xícara que eu estou utilizando, das garrafinhas que também vão aparecer. Tem na garrafinha tanto que vai estar aparecendo o número, qual que é a capacidade, como também vai estar aparecendo outra parte do número, que é o código de barras, né? Tem mais um número ali também falando qual que é o saque aqui para ligar caso tenha alguma reclamação. Tem outra coisa de medir, que é aqueles copinhos que tem o medidor. O meu copinho é de um negócio que teve de chope, mas eu não achei onde está o copinho de medida. Então, como eu uso esse aqui, que estava mais perto, mas também tem as unidades de medida ali, né? Caso eu queira ver a quantidade ali, para medir a quantidade, a capacidade, né? De água, de produto que eu vou estar colocando dentro de um copo, que também aparece para mim. Aqui, antes de exemplos de atividades, olha só a ideia do exemplo de atividade com unidades de comprimento. Peguei do material do positivo o exemplo dessa atividade, tá? Observe que os alunos e a professora estão comparando o tamanho dos pés e das mãos e a altura do corpo, né? Então, olha como as crianças estão fazendo. Faça o mesmo, junte-se com alguns colegas e escreva o que se pede a seguir. O nome de uma criança que tem o pé maior que o seu, o nome de um colega que tem a mão menor, o nome de um colega mais alto, o nome de um colega mais baixo. Esse é bem característico para a turma de primeiro ano, tá? Essa ideia de trabalho. É bem nesse formato lúdico mesmo, usando o próprio corpo. É bem importante, né, no primeiro ano, assim como foi bastante, deveria ter sido pelo menos, né, bastante trabalhado com as crianças na educação infantil, essa questão do próprio corpo, né? Então, ela toma uso do pé, da mão, né, do passo que ela dá,
para começar a trabalhar com a ideia de unidades de medida, né? E olha os termos que aparecem ali, né? Quem tem o pé maior, o pé menor, ok? Parece bastante nesse sentido. Outro item ali que diz, podemos usar também partes do corpo, como pés, mãos e dedos, para medir o comprimento de coisas e objetos, né? Faça com seus pés o comprimento de uma fita métrica esticada no chão, quantos pés ela mede. Olha que interessante, né? Pegar a ideia da fita métrica, que é para medir, né? Não vou medir. Eu vou colocar meu pé aqui nessa distância e vou ver quantas vezes cabe meu pé nessa distância. Se eu der passinhos pequenininhos, um pezinho do lado do outro ali, um na frente do outro. Quantas vezes eu repeti meu pé? Numa fita métrica, né? Então, não é nem a observação com relação ao número da fita métrica, é observando o próprio pé. Compare essa medida com a de seus colegas, elas são iguais, explique o porquê isso ocorre, né? E coisas bem interessantes ali, como sendo, opa, se o meu pé é maior, vai ser colocada uma quantidade de pés menores, né? Porque se meu pé é maior, eu vou numa determinada área, eu usei 3 vezes o meu pé, porque meu pé é grande. Mas se o pé do meu amigo é menorzinho, vai ter uma quantidade maior de pés, né? E o que isso gera de discussão? Pode gerar de discussão na sala, né? A ideia de qual que está correto, né? Eu tenho duas quantidades diferentes, mas se a distância é a mesma, por que eu tenho duas quantidades diferentes? Né? E a criança tirar essa conclusão, né? Ah, o tamanho do pé é diferente. Né? E foi simplesmente por conta disso que medidas foram sendo padronizadas, para que todo mundo falasse, ah, realmente isso aqui tem a distância de tanto, né? Estamos usando sempre a mesma distância. Mas a partir disso a criança já vai construindo a ideia do que é o processo de medir. E bem importante, tem uma palavra-chave, aparece ali no início da base também. O que é medir é comparar. Né, comparar, a ideia de comparar algo com outro, né? Por isso a comparação entre pés diferentes, entre mãozinhas diferentes, entre crianças ficando em pé para analisar a altura de um e a altura de outro. Super importante, tá? Bem com esse processo de comparação e de experiência dentro da sala. Aqui eu coloquei um exemplo de para a criança sistematizar, já escrever, né? Mas veja que é uma ideia da criança escrever, mas ela está fazendo isso na prática, na vivência dela. Né? Ela até está tomando nota nisso, depois no material apostilado ou no caderno. Mas o bem importante é a criança fazer essa construção. A gente está no mesmo nível de conversa das aulas anteriores, né? Que falava de localização, de geometria, figuras planas espaciais, tudo pela ideia da observação, ela sempre tendo essa experiência, né? Unidades de tempo. Aqui eu coloquei algumas unidades relacionadas ao tempo. Então, utilizar relatos em linguagem verbal, não verbal, de sequências de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, o horário dos eventos. Então, a criança perceber o que acontece durante o dia, relacionar e reconhecer e relacionar os períodos do dia, dias da semana, meses, calendário, tudo isso no primeiro ano. Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, consultando calendários. Então, desde o primeiro ano, já na educação infantil, já pode estar aparecendo, normalmente a professora já coloca a ideia de calendário na sala, né? E vai percebendo já a construção do que é esse ano, como o ano é dividido, em que mês nós estamos, que dia é hoje, qual o dia da semana. É muito um processo de construção mesmo, ela tem o todo, e nesse todo que é o calendário, ela vai construindo cada um dos itens que compõem esse calendário. Desde itens como, o que a gente faz quando a gente acorda? Que horas é que você acorda? O que aparece no relógio? Ela não precisa saber usar o relógio analógico ainda. O digital ela já vai percebendo, porque é de números, ela já está fazendo isso, né? Com um determinado progresso. Então, ela já vai percebendo essa questão de tempo no decorrer do dia dela, né? O que ela faz no período da tarde, qual a divisão, por que uma coisa é o período da manhã, período da tarde e período da noite, né? A madrugada, o que está acontecendo nesse período da madrugada.
tudo isso é medida de tempo, né? Então, aqui eu só coloquei alguns exemplos, né, que cercam o dia da criança. Então, a ideia de calendário por mês, né? O relógio digital, o relógio analógico, que aparece sim para a criança, sem a preocupação dela estar tendo um entendimento ainda exatamente de como funciona, mas sempre vai estar aparecendo. Aqui tem a ideia de uma rotina, né? O que a criança vai estar fazendo. E repare que ali aparece muito a ideia de figuras, não está aparecendo muito a ideia de horário, mas opa, tem uma rotina do que ela vai estar fazendo dentro do horário dela. Tá bem com cara de educação infantil isso daqui, porque não está aparecendo, eu peguei isso daqui, tá? Da web. Não está com cara de estar aparecendo ensino fundamental, porque não aparece nada de número, está aparecendo só o texto e a figurinha, que é bem a ideia da educação infantil. Sistema monetário, que também a gente já tinha comentado ali, né? A questão da criança entender que tem valores, moedas no sistema brasileiro, resolver essas situações dentro do cotidiano. Então, o sistema monetário, ela percebe aqui, claro, com a utilização de dinheiro, né? Então, aqui os dinheirinhos, tudo, o valor que aparece ali numa peça de roupa, o valor que vai estar aparecendo em mercado, nas etiquetas, né? Aqui eu peguei um exemplo de uma feira de livro, né? Feira de livro é bacana que aparece em números inteiros, né? 5, 10, que é bem cara de primeiro ano, né? Educação infantil, primeiro ano. Olha os preços também dos produtos, então ela já ir percebendo o que é aquele número que está ali. Ela está servindo para medir o quê, né? O valor daqueles produtos que estão ali. E a partir disso, sim, né, quando ela está vendo que um sistema de medida para mensurar o valor de alguma coisa, a gente está utilizando dinheiro, ela já vai estar percebendo o que é aquele número que está no dinheiro, né? O que é aquele 2, o 5, o 10, o 20, as moedinhas, ela já vai percebendo também aqueles números que tem ali. E com isso a gente já vai estar criando estratégias. Primeiro ano, muito a ideia de mercadinho em sala, né? Vocês que já estão fazendo estágio, já estão nas escolas, com certeza já perceberam as professoras fazendo esse tipo de atividade com as crianças, né? Do mercadinho, de atividades que ela vai estar criando em sala de aula, não aparecendo a ideia de centavos, né? Os centavos vai estar aparecendo depois, mas números inteiros que a criança consiga manipular com a própria ideia do sistema monetário, ok? Tá, aqui eu coloquei como tarefa de leitura, parece, gente, que são várias páginas ali, tá? Não vai te dar mais de 1 hora lendo aquilo ali, e aquilo que está ali no e-book, nesse item que eu coloquei, é meio que um geral de tudo que eu comentei aqui com vocês. O e-book, ele não fala do primeiro e do segundo ano, que é o nosso foco principal agora, né? Que é bem a saída do infantil para o fundamental. O e-book fala de tudo, até o 5º ano. Então, quando chega no e-book e começa a falar da parte assim, vamos calcular agora como é que faz para medir em centímetro, decímetro, metro e quilômetro. Não se preocupa com isso, tá? Isso a gente vai ver lá para frente. Da leitura dessa parte do e-book, é mais isso que a gente estava conversando aqui, tá? Que a ideia de entender esses materiais, vocês vão ver que está bem, uma leitura bem tranquila, tá? Uma leitura simples, com exemplos para ser colocados desde o 1º e 2º ano, que é bem o que interessa para nós agora. Então, quando chegar aquela parte que você vai falar, meu Deus do céu, o que é esse negócio de milímetro, decímetro? Isso a gente vai ver lá para frente, tá? Não precisa se preocupar com isso agora, nesse momento. Então, esse era o material do 1º e 2º ano, para a gente trabalhar essa parte de grandezas e medidas, tá? É um geralzinho aí que nós tivemos. Os próximos 3 horários que nós temos para divisão dos trabalhos, tá? Então, quem não viu ainda a ordem, veja, eu coloquei ali no AVA, a ordem de apresentação.